Bom dia, bem-vindo ao Wealth Builder Podcast. Hoje eu tenho dois parceiros nossos, o Léo e o Tony. Léo, se puder falar um pouco sobre você, depois o Tony também, por favor. Gustavo. Obrigado aí pelo convite, né? Obrigado por a gente estar sempre bom trocar ideia com pessoas, né? E aproximar experiências, né? Meu nome é Léo, todo mundo me chama de Léo mesmo, Leonardo. Estou aqui há 5 anos, né? Sou engenheiro civil de formação, tenho empresa lá no Brasil que ainda ativa, né? na área de engenharia. Temos lá ainda uns 300 funcionários. Então a gente tenta trazer as lições aprendidas, né, do Brasil, na dor ou no amor, dependendo da dificuldade, trazer para a realidade dos Estados Unidos aqui para tentar, né, começar no mercado aqui, né, com tudo muito novo, né? Então, aí é essa nossa história de aprendizado aqui. Aqui a gente está começando com construção, né? Já tem aí um ano e pouco, com a ajuda de vocês, com a parceria de vocês, né? Essa troca de experiência para quem já chegou com pessoas boas que estão aqui, né? Com experiência sincera, é muito importante, que ajuda a gente a errar menos. E aí, onde a gente puder somar, né? Estamos construindo casas ainda unifamiliares em algumas regiões, que a gente prospecta juntos aí, pesquisa isso juntos, e aí acho que esse é o grande barato do negócio, unir experiência, unir, né, atividades diferentes e poder somar. Isso, legal. Tony, um pouquinho. Meu nome é Tony Ferraz. Na verdade, sou muito parecido, minha atividade é muito parecida com a do Léo, lá no Brasil, mas os propósitos eu vejo que estão um time um pouquinho diferente, apesar da minha idade. Você é tão mais velho, né, Léo? Pertinho. Pertinho, mas eu vim, na verdade, pelas minhas duas filhas, as duas, a mais velha completou engenharia aqui, hoje trabalha na indústria americana, trabalhou na Tropicana, que é uma fábrica de suco de laranjas da Pepsi, e agora está na GE, Aerospace. A mais nova está se formando em engenharia aeroespacial e vai trabalhar na SpaceX no ano que vem, já assinou contrato. Ótimo, legal. Então, eu tinha uma resistência enorme de vir para os Estados Unidos, porque minha vida sempre foi no Brasil, então gostava de tudo e todos os detalhes, muito embora tenha as suas mazelas, né, os amigos e a vida no Brasil me agradavam, e recebi um intimato da minha mulher. Você vai, ou então eu vou só e depois aí... Esse pedaço com o tema foi igualzinho Esse também. pedaço passa com muita gente. Acho interessante dizer, porque na verdade no começo eu vim, vamos dizer, de livre e espontânea força, pressão, e depois eu me encantei com isso aqui, achei que de fato é aquele espaço onde você tem um local para viver, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta no dia a dia de trabalho, no seu estresse, na sua pressão do dia a dia, você fica dizendo, eu estou vivendo ou estou só me estressando, trabalhando, enfim. Qual é o meu objetivo de vida? Aqui nos Estados Unidos eu encontrei isso. Encontrei a tranquilidade, encontrei a paz, né? Que acima de tudo você tem segurança no trânsito, segurança na sua casa, você tem respeito como cidadão. Então, nada disso eu tinha noção como visitante, como turista. É bem diferente. Muito diferente do Brasil, e aí isso me encantou, sabe, Gustavo? Me encantou ao ponto de hoje, talvez eu seja mais vibrador do que minha esposa, que foi a responsável por essa maldade, né, que no final trouxe esse resultado maravilhoso para a família. Então, lá no Brasil, eu ainda tenho minhas empresas ativas, eu sou engenheiro civil, trabalho na área de infraestrutura, muito ligado a obras de estrada, de obras pesadas, e algumas empresas também de locação, todas elas do mesmo ramo. Tenho vários sócios lá e vim para cá enfrentando toda essa dificuldade de relacionamento com os sócios, né? Eu vim conversando com o Léo no carro, uma realidade parecida à dele, né? De você estar tendo satisfação, sócio e tudo. Mas aqui nos Estados Unidos a gente tenta fazer algo um pouquinho mais leve, algo de investimento, né? A gente trabalha com propriedades, eu busco propriedades para gerar renda passiva e para fazer desenvolvimento de projetos futuros, né? Algo que tem muito vínculo aqui com a sua atividade também. Não é à toa que a gente está aqui com você, eu estou feliz em estar participando aqui dessa conversa, porque tem tudo a ver com esse dia a dia da gente, né? Então, eu acho que é o que todo brasileiro quer, né? Eu acho que o perfil do brasileiro de uns anos para cá
se mudou. São pessoas de melhor capacidade Isso. econômica e financeira e, na verdade, o que essas pessoas procuram é um porto seguro nos seus investimentos que dê uma renda que possa cobrir as despesas ou que possa até fazer algo mais. Tá? Então, é nessa área que eu estou trabalhando. E viver com tranquilidade, né? E viver com tranquilidade. Porque, no final das contas, é isso. É o local para você viver, né? Tem até um ditado americano que fala, você está vivendo ou está vivo? São duas coisas, né? O Tony colocou esse ponto muito importante, na verdade, assim, né? Eu não falei essa questão da alavanca motivadora, né? Mas a história nesse ponto é similar, como eu acho que de vários, né? Vários. O meu mesmo caso, né? Empresa estável, família lá, amigos lá, nunca pensei, sempre vim muito para cá, passeio, né? Mas você nunca tem essa, né? Tem um motivador, cidade é uma cidade pequena, uma cidade segura, então você não tem ainda, né? Mas aí que surge essa questão dos filhos, né? Da oportunidade de estudar fora, né? De como é que vai ser o futuro, desconectar um pouco dessa micro-relação só que você tem no Brasil, né? Abrir a cabeça, abrir as oportunidades. E aí também como ele, né? Minha mulher foi o vetor motivador disso, falar, isso não vai render um ano, o máximo a gente já está voltando, e estamos aí, até... E aí chega um ponto que realmente isso, né? Essa hora, tô aqui, você começa a tomar gosto e eu tenho que me fazer parte, né? Criar propósito aqui. Exatamente. E aí, falei, cara, eu não consigo. Empresa no Brasil, filho aqui, você ficar lá o tempo todo, aí você começa a falar, olha, de um ano para cá, né? Eu falei, não, eu tenho que criar um propósito aqui, tenho que criar renda aqui, criar atividade aqui, mas com muito aprendizado de buscar qualidade. Você tem os erros do Brasil dessa loucura que é de fazer 4, 5, 6, 10 reuniões por dia, né? Aqui não, aqui, peraí, são coisas de qualidade. Hoje eu tenho uma conversa, um bate-papo aqui com vocês, é minha atividade do dia, depois eu chego em casa, reunião, por telefone, alguma coisa para esclarecer pontos, você não tem aquele estresse de um volume de coisa absurdo, né? Que você consegue controlar um pouquinho mais o seu tempo, sua vida um pouquinho mais. Muito mais. Né? Então ter qualidade de vida, né? Você falou, viver melhor, né? Viver melhor. E aí você começa a balançar como é que você conseguiu no Brasil fazer tanta coisa ao mesmo tempo, como é que era a sua vida, e aí você balança, né? Como voltar um dia, né? Aí começa aqui fazer muito mais sentido o estilo de vida, né? Isso. E procurar também, se vocês estão investimentos, construções, para também ficar... Tem que ter uma coisa, uma relação, um propósito, uma coisa para fazer. A questão, eu acho que o grande problema é esse, né? Na vida das pessoas é o balanço. É o balanço. Né? Você conseguir controlar, às vezes, a sede pela oportunidade, a limitar aquilo pela sua qualidade de vida, né? Isso. As coisas vão acontecendo, aparece algo, aí lhe seduz, você quer entrar naquele negócio e aquilo lá lhe consome. Então, é sempre essa análise. Aqui eu acho que dá para você ter essa questão com mais frieza e tomar a decisão com o pé no chão. Outro dia, eu estava vendo um camarada falando, dizendo o seguinte, o que acontece no Brasil é que você tem uma insegurança do que o Estado pode fazer por você. Isso. Então, todo mundo quer acumular, e muitas vezes acumular sem saber o quanto. Né? Então, eu vou ter quanto para ter uma segurança, não se sabe. Porque você tem que pagar a segurança privada, porque você não sabe se tiver um problema de saúde, você vai ter ninguém por você. É claro que aqui tem suas dificuldades também, mas aqui o que a gente sente é que com muito pouco, você tem muito. Exatamente. Não é? Então, e trabalhando às vezes pouco também, você consegue ter uma certa estabilidade. Avalie quem vem já com uma certa condição. Isso. Então aí você consegue fazer muita coisa. Né? Muita gente, eu vejo muita gente sofrendo, vindo com nada. Aí é difícil, em qualquer local. É difícil no Brasil, é difícil aqui, é difícil em qualquer local. Agora, se você vem com uma certa estrutura, com um certo entendimento, com um certo poder de discricionalidade, você consegue fazer muita coisa, né? Porque aqui existe algo que é o respeito ao espaço do outro, ao cumprimento dos acordos, né? O direito aqui é diferente, então, o direito da execução, o direito dos hábitos, dos costumes. E isso aí, na minha avaliação, favorece. Na minha visão de mundo, e eu posso dizer isso com propriedade, porque vivi muito no direito romano no Brasil e aqui no direito, do direito dos hábitos, aqui nos Estados Unidos, eu vejo que as pessoas respeitam de fato. Isso. Não é? Respeitam os hábitos, respeitam aquilo que foi pactuado. Isso é fundamental. E daí você tem Estados Unidos, tem Austrália, você tem as grandes potências mundiais baseadas nisso, crescendo em cima desse tipo de postura
Na verdade, é uma postura, né? Você vê, eu vejo pessoas brincando. Chega nos Estados Unidos, respeita até o trânsito. É verdade. Você vê aquele camarada que lá trata as coisas com certo, né, desdém. Aqui, o ambiente envolve. Né? Envolve. Você começa. assim, tem lugares, assim, igual os Estados Unidos, assim, que você chega lá, tem muitos países, você, que a sua cultura toma de conta. Aqui não, a cultura americana, o estilo de vida americano, Verdade. como te faz você se modificar, Sim. vamos dizer, E né? isso aí puxando para essa área que nós estamos tratando hoje, que é da área dos investimentos, isso é muito bom. Muito bom. Porque isso, As regras são claras, isso né? traz o Segurança. cumprimento ao contrato. Né? Léo, por exemplo, ele trata com confiança. Isso. Então ele oferece confiança, as pessoas confiam. No Brasil, muitas vezes você traz uma situação dessa, a pessoa não só não confia, como também não confia nos instrumentos que vão estar amarrados. Aqui extrapola ao ponto de não ter nenhum instrumento, muitas vezes na boa fé. Uma boa fé. Concorda comigo, Léo? Então isso aí, isso fomenta uma série de negócios, né? Vocês aqui estão o tempo todo tratando com isso. Eu tenho uma facilidade enorme aqui de fazer as coisas, porque você se coloca melhor e as pessoas lhe olham melhor. É claro que cada um tem seu nome, cada um tem sua história. Mas, na medida em que você começa a fazer as coisas dentro do hábito, de maneira correta, aquilo lá vai fazendo sua história. Isso. O que a gente observa aqui, né, obviamente, o mercado americano ele é muito pujante, né? Então, quando você observa a questão econômica, né, os ciclos econômicos, né, os Estados Unidos normalmente ele é o primeiro a dosar, mas é o último a ser impactado, né? Então, aquilo quando chega nos Estados Unidos, o resto do mundo tá, de boca aberta. De boca aberta. Então, E aí o contrário, né? Então também, quando os Estados Unidos sai daquele ciclo macroeconômico às vezes e tal, né? Ele é o primeiro a sair, né? Também. Então aí ele impacta no resto do mundo. Então os ciclos econômicos nos Estados Unidos eles são fortes, obviamente, mas são curtos, né? Então que o Brasil demora um ciclo político de 4 anos, né? Para ter um reflexo, né? Porque o impacto do environment todo ele é muito grande, né? Aqui nos Estados Unidos não dá, a economia ela puxa a coisa. Então, né? Beleza, estamos numa fase difícil agora de mercado, a gente tem conversado muito sobre isso. O investidor, a gente tenta trazer investidor do Brasil, não, mas o mercado, eu ouvi falar que o mercado está ruim e tal. A gente está. Mas a hora de investir é agora. Se você esperar a hora que passou o ciclo pós-pandemia aí, você vai comprar um imóvel lá na Lua. Então, é igual uma ação. Você compra a ação, não é que ela está na baixa, desde que ela tenha um potencial de crescimento. Então, se tem um lugar que vai recuperar investimento rápido, é os Estados Unidos. Né? Então, essa estabilidade, essa segurança que a gente tem aqui da forma de trabalhar, como o Tony colocou, isso é uma coisa interessante. Para a gente que aprendeu e faz isso no Brasil, você chega aqui e fala, poxa, né? O contraste é grande, né? O contraste é grande, mas aí você acredita no sistema, você acredita nas relações, né? E acredita que aquilo vai acontecer. Né? Se você está com um empreendimento, né, acreditando naquele projeto, você sabe que aquele projeto de um jeito ou de outro ele vai. Se você tiver, obviamente, com experiência, os planos de saída, você vai construir uma casa, beleza, o investidor vai estar aqui. Não, se o cara não depende daquilo, ele pode esperar um pouco, ela vai ter a valorização dela, no momento ela vai vender, ou você vai alugar e depois ela sai. Aquele mercado vai existir para ela, coisa que no Brasil você não sabe. A vantagem disso, tem opção, muitas opções, na verdade, né? Não é só que assim, comprei a casa, tenho que vender. Não, tem várias opções, mas na Flórida. E além disso, saídas. Por exemplo, se eu comparar com minha cidade lá com Recife, eu pensar em vender um empreendimento ou uma propriedade lá, muitas vezes, dependendo do valor, você conta numa mão as pessoas que podem comprar. Aqui vem gente do mundo inteiro, que lhe surpreende. Exatamente. Não é? Então, isso muda tudo. Os Estados Unidos, na verdade, acrescentando o que Léo estava falando, ele dita a regra por conta do dólar mesmo. Né? O dólar é uma moeda forte. Então, a gente está numa moeda forte, isso é muito bom do ponto de vista da economia. Isso. Dolarizar o dinheiro, então, sendo brasileiro, melhor ainda. A gente morando aqui se sente muito bem nessa situação. Né? E outro dia eu estava analisando, eu gosto muito de história. E de história, para você entender o futuro, é bom você olhar o passado. Né? Léo falou uma coisa interessante, ele disse, a questão da crise. Eu nunca tive problema de crise na minha vida exatamente por estudar história.
Outro dia eu estava vendo sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, o pessoal não chamava de Primeira Guerra, não sabia que ia ter a Segunda. Era. Eles diziam que era a Grande Guerra. Né? Esses detalhes são interessantes, porque você está no meio de uma crise, você não sabe muitas vezes se a crise é aquilo ou vai ser pior. Ou se daqui a pouco melhora. E vimos a pandemia. É feito isso, boca né? de valor. A pandemia você não sabia que vai piorar, vai melhorar, você não sabia o que ia acontecer. O que tem é um momento. É claro que aqui eu não estou querendo fazer nenhuma exclusão de algumas métricas que são saudáveis de você utilizar. A exemplo de ciclos de mercado, a exemplo de ciclos de valuation. Então isso aí existe métricas, você tem que analisar sempre as métricas e saber em que posição você está. Mas aquela big picture, né, aquele grande quadro que a gente estava olhando, você não vai saber exatamente o ponto que você está, a não ser que você esteja no futuro olhando para o passado. Só quando passa, né? Então você tem que, na verdade, na minha avaliação, nunca achar que está em crise ou que está bom. É procurar a melhor oportunidade. Isso. Então, qual é a oportunidade que tem agora? Não é? Esse ponto que eu acho que é o importante. E aqui nos Estados Unidos, a variedade de coisas para se fazer é muito grande. Então, se evidentemente, ou se eventualmente um ponto que você está trabalhando aqui não está tão bom, você rapidamente você adequa aquilo lá ou até aquele investimento para uma outra característica. Exatamente isso. E você ajusta, né? E você consegue tornar ele rentável. E essa questão que você colocou é importante também, quando a gente vai analisar a estabilidade dos negócios, né? Você vai abrir pessoa que vai abrir um comércio, seja o que for. Né? No Brasil tem uma característica um pouco inversa daqui, que é a grande pegadinha da coisa, né? Você vai abrir um restaurante, né? No Brasil, a inauguração é o grande dia, né? Aquele dia que o restaurante está lotado, aquilo abre e tal, não sei o que, a pessoa envolve, não sei o que. A dificuldade é sustentar aquilo na sequência, aquilo passa a moda. Então, os ciclos no Brasil, para por parte do comércio principalmente, ele é muito curto. Isso. E se o cara não souber alimentar aquilo, o negócio morre. Aqui é o oposto. Os negócios nascem devagar. É difícil você segurar os primeiros anos. Isso. E aí, depois que você segura os primeiros anos, ele só cresce. Ele cresce de forma paulatina. Não tem aquela loucura às vezes que tem, mas ele cresce sempre constante. O que a gente percebe, né, eu falo, né, pelo meu negócio aqui, né, o Tony, você com certeza viveu isso, talvez sua experiência nesse sentido, você pode colaborar com a gente também, mas a gente percebe, eu conheço vocês há poucos anos, mas eu acompanho o crescimento de vocês, né, como ele é constante. Né, porque as oportunidades existem. Se você faz um trabalho sério, se você faz, né, com pessoas envolvidas que têm o mesmo propósito, você vai estar sempre crescendo. Né? Então, ou seja, aqui não falta dinheiro. Né? Então, se você souber explorar essa vantagem competitiva, usar disso a favor do mercado que você está, se trabalhar com seriedade, entregar, né? Porque a grande dificuldade, às vezes, as pessoas têm dinheiro, tem tudo, mas o cara não consegue entregar. Né? Então, você saber que você tem que entregar, que aquele resultado, aquilo vai replicando, você vai estar sempre crescendo. Né? A cadeia, ela se retroalimenta, né? Coisa que no Brasil, às vezes, é mais difícil de você conseguir fazer isso. Então, acho que a gente o tempo todo, né? Acho que a gente acorda de manhã, um telefonema, assim, o tempo todo está com a cabeça comparando aqui, lá, se lá fosse assim, se aqui fosse assim e tal. Isso é legal, né? Às vezes é muito desafiador, né? Como é que você consegue trazer essa situação que favoreceu lá para cá, né? Mas quando a gente consegue casar isso tudo, né? Eu acho que vira um grande... E a experiência do Brasil, assim, é construção lá, construção aqui, investimentos são global, são mais ou menos, não são idênticos, mas são parecidos, né? Então, a sua experiência de vocês tem... Eu fui criado, nascido aqui, né? Não nasci aqui, não, criado aqui, de pequenininho aqui. Então, minha experiência de negócios é nos Estados Unidos, construção é tudo americano mesmo, em várias áreas, né? Mas, como vocês têm essa experiência do Brasil também, ajuda muito também a que vocês chegarem aqui. Não é que vocês chegaram do nada e, sabe, dois engenheiros, construtores, desenvolvedores do Brasil, chega aqui e já a mente sua, às vezes, é outra mente já. Porque você tem experiência do Brasil que é um pouco diferente e você pode aplicar a mesma experiência aqui. Lógico, com um pouco de diferença, mas inclui tudo. O desenvolvimento você pode fazer no Brasil, você pode fazer aqui. As estratégias, né? As estratégias, isso. Você consegue fazer. Eu acho que isso é muito saudável, né? Isso. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre, por exemplo, a prática de aprovações de projeto aqui. Isso. Né, que as pessoas aqui gostam. Veja, como tem muita oportunidade e o dinheiro circula mais de uma forma mais fácil, o camarada quer o quê? Quer velocidade e não quer complicação. É isso aí. Né? Ou seja, fazer rápido. Então, muitas vezes, ele sacrifica um projeto que poderia
ter uma apresentação melhor, Isso. ou ter uma usabilidade melhor, em detrimento de uma sequência de ganhos ou de uma saída de um land banking em caso desse tipo. Né? A gente, às vezes, chega com outra approach, a gente chega pensando em desenvolver um projeto melhor, em trazer mais qualidade para aquele assunto, às vezes em detrimento até de volume. Correto. Até porque a gente não está dentro do mercado do volume, né? Isso, é. A gente não está com o land bank informado, a gente não está com a necessidade do VGV, nem nada desse tipo. Então, eu acho que é saudável nesse aspecto, porque começa a trazer algumas características de empreendimento diferente, que até podem inovar. Inovar e ser bem aceito no mercado, de verdade. bem né? aceito. Vocês estão vivendo isso, então, a gente também conversa muito sobre isso, né? Na verdade, quando você vem do Brasil para cá, você tem até que se frear, né? Que você vem com a cabeça, fica a mil, porque fala, caraca, isso muita funciona opção, assim, muita opção e tal. É. Então você tem que se controlar e entender como é que são os melhores encaixes. Mas quando no momento isso acontece, você começa a ver que cabe isso que o Tony fala. Eu acredito nisso, tá? Isso. Aí é pessoal, acho que ele corrobora disso, que a gente tem esse pensamento parecido, nesse dia a gente conversa muito, né? Que, poxa, no Brasil não se vende qualquer coisa, né? Você tem que... Então, ou seja, o cuidado com você no acabamento, num diferencial, para você, a competitividade é muito grande, o mercado, né, daquele microciclo não se vende tanto, aqui se vende muito, lá você tem poucos clientes, então você tem que tratar o cliente. Então esse aprendizado da forma de tratar o cliente, né, de como entregar uma casa para ele, de que você pode entregar diferencial e agregar valor. Isso aí. As grandes consultoras aqui não estão preocupadas com isso, o cara é volume, pá. E, né, e quando a gente começa a entender que o americano também, não é só aí o brasileiro, o latino que vê isso, começa a reconhecer valor em algumas coisas, você fala, opa, aí o meu aprendizado do Brasil pode ajudar a ser diferente. Abrir um nicho, Isso, né? As custom homes estão aí para provar isso, né? As pessoas, cada vez mais que a gente dá aquela, usar o termo, a brasileirada na casa, você coloca um painel, né, o americano se encanta com aquilo às vezes, né? Então, você fala, opa, o espaço está aí, né? Então, não é que eles não gostem disso. Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. E quando a gente Acontece vem muito. como brasileiro, às vezes, com a experiência de lá, né, e enxerga isso, né, no Brasil, eu, particularmente em termos de investimento, como eu trabalho na área de infraestrutura, e não adianta eu querer pegar o terreno filé mignon, porque aí é um investimento absurdo e que está pronto. A minha capacidade de transformar, eu não uso ela em nada. Né? Então, o que eu quero lá? Eu quero oportunidade, eu quero coisa enrolada, coisa difícil, coisa que eu tenho que agregar valor. Então eu vou comprar um terreno, ou vou entrar de parceria num terreno, fazer todo o trabalho de engenharia nele, demorado, aprovação, que a gente tem know-how para fazer, usar as máquinas que eu tenho para poder colocar aquele terreno no ponto de construção. Então quando ele chega num ponto para começar a construir, que um outro construtor chegou para comprar ali, eu já agreguei valor. Então uma coisa que... E aqui a gente percebe, eu acho que é isso que está faltando, que é isso que a gente fica buscando aqui às vezes. Usar daquilo que o americano negligencia, né? Fala, pô, por que não? Aquilo está enrolado, aquilo é difícil para uma empresa gigante que tem uma cadeia enorme. Tem que rodar. A gente não, às vezes um negócio que ele não quer, a oportunidade da vida está ali. Exatamente isso. Você vai dedicar aquele empreendimento, vai fazer uma coisa diferente. Que não vai, porque você não tem 50 empreendimentos, você tem um para dedicar. Né? Então eu acho que existe muita oportunidade, sim, e ainda inexplorada. Né? Não sei se você concordo plenamente com você, Léo, e a gente vê que aqui, como os negócios são muito condensados em grandes corporações, Isso. e o mercado ele é bem dominado, vamos dizer assim. Nós, quer queira, quer não, até você, Gustavo, que está há 28 anos, né, aqui nos Estados Unidos, ainda não é um nativo. Isso não é. Talvez seu filho também ainda não seja considerado. Isso. Vamos dizer que uma terceira geração talvez seja. Então, existe um senso de defesa muito grande interno. Isso é natural em qualquer organização societária, e o americano não é diferente. Eles se protegem, né? Então, existe uma dificuldade de você entrar em determinados segmentos em parcelas que são altamente rentáveis e de velocidade de retorno. Isso. Então, não adianta você querer também entrar nisso com o peito aberto, sem tomar as devidas precauções. Eu acho que isso envolve também a cautela e por aí você vai em cima daquele item que ele não quer.
porque vai levar mais tempo e talvez a rentabilidade não seja tão boa. Aí vira uma grande oportunidade. E nós, quando comparamos esse tipo de oportunidade com alguns investimentos no Brasil, a gente vê que ainda é bem rentável. Isso, exatamente. É bem rentável, é seguro, É seguro, dolariza o patrimônio. dolariza o você pode- patrimônio. Isso que Léo falou é importante para empresários ou imigrantes que têm a nossa característica de sermos técnicos, com certas habilidades, então da gente agregar valor ao que a gente está fazendo, ou seja, trazer algo que a gente vai incorporar aquilo e melhorar a rentabilidade, que a gente pode abrir mão ou não daquilo para um grupo de investimentos, por exemplo, que se faça. Não é? Ou então a gente se beneficiar daquele investimento específico que foi feito. Então isso aí ajuda muito e às vezes torna o número ainda melhor. De repente até próximo àquilo que uma Ou melhor, Two na verdade. Brothers está fazendo, ou que porque é uma grande instituição, tem Instituição, um custo fixo isso, grande, muito alto, e isso. etc. Então, muitas vezes, mas o resultado final ia ser menor, porque vai demorar mais tempo, e etc., né, para você fazer o desenvolvimento daquilo. E Vai eles demorar. precisam de volume também. Eles Eles precisam precisam de de volume volume alto. e tal. A gente, o volume pequeno deles é ótimo pra gente. Então, certos são trabalhos cirúrgicos, né? Isso. Eu diria. E trabalhos cirúrgicos também não vão dar o volume nunca que uma empresa dessa Isso. roda. Então, eu acho que é um mercado perfeito para os figurantes, né, os players. Hoje eu Como acho nós. que o grande arrependimento que você falou de dolarizar, né, cara, assim, hoje, o que você se arrepende, né, você olha essa história toda e tal. Eu tive algumas oportunidades há anos atrás, que eu sempre vi aqui e tal, mas você nunca tem aquele dinheiro disponível. Como a gente é empresário, você está sempre pedalando, né? Sempre envolvido em alguma Dinheiro dentro coisa. da empresa você nunca vê, né? Léo? Nunca vi. Então você passa muito dinheiro, movimenta, é igual o caixa do banco, né? Você movimenta muito dinheiro, quer dizer, não é nem é seu, Lá, né? Você tá sexta-feira- vendo, né? Então você está girando. É a oportunidade de não ter enxergado, ninguém ter o que, às vezes eu tento falar para alguns amigos lá hoje, né? Não é porque eu quero vender, eu não tenho, né, hoje interesse em sair vendendo nada para ninguém, eu quero é me estabilizar aqui e tal, com poucas coisas para manter minha qualidade de vida. Então também não quero muita coisa. Mas às vezes a pessoa está lá, não tem essa visão, né? E hoje o grande arrependimento é isso, é não ter dolarizado antes, não ter aproveitado oportunidades, como talvez que está começando a acontecer agora, lá em 2008, nessas crises que todo mundo olhou aquilo. A pessoa que foi na época desbravadora, né, ou foi ousada, fala, cara, né, Exatamente. apartamento, 2008 era apartamento em loucura. Miami, eu cheguei a ver isso, eu estava com minha esposa passeando a venda, eu entrei no coisa lá, o mercado aberto, né, que você pesquisa, apartamento ali na uma quadra da Ocean Drive por $40 mil, apartamento de 2 quartos. Eu olhava e falava, pô, vamos comprar apartamento aqui de praia pra gente? Pô, imagina, tem Miami e tal. Você tá ficando doido? Comprar apartamento de praia em Miami? Vai ser um monte de parente querendo vir, todo mundo, você tá louco e tal. Cara, então assim, a gente viveu isso e não enxergou, né? Pô, você vendia um apartamento lá, dólar 1 para 1, com a crise enorme aqui, você vendia um apartamento lá tá lá na época, 300 mil, comprar 2, 3, 4 aqui. Cara. O Olha engraçado isso, dessa né? situação, Léo, é É. que quem está lá em 2008, se você olhar, mais de 99% das pessoas não estavam percebendo que tinha oportunidade. Tinha, é verdade. Isso é engraçado. E veja, Com certeza. voltando às métricas, né, tem várias métricas aqui, inclusive no mercado americano, que é muito baseado em métrica. Tem várias métricas que são indicadores, que lhe avisam, né, e que dão certos... na verdade, você, através dessas métricas, você consegue mais ou menos se posicionar. Mas a grande verdade é que mesmo aqueles que olham as métricas não têm uma plena certeza de que eu estou no momento perfeito para fazer aquilo. Então, risco. essas situações são perfeito não engraçadas. existe, Não existe. É É o risco, tudo é risco, feito né? aquela história. Tem um É, outro, tem oportunidade, tem um outro tem um amigo, risco, vale a pena? Tem um outro amigo aqui da região que ele diz o seguinte, eu fico perguntando, e qual é o momento bom para trazer o dólar? O dólar é o momento quando você tiver o real. Exatamente. Tem um real? Então traga em Traz, dólar. isso. Porque não tem essa. O dólar sempre vai ser uma moeda mais forte. É sempre a moeda que todo mundo procura. É sempre a moeda que roda o mundo inteiro. Né? O Brasil, os Estados Unidos, ele roda essa moeda para o mundo. Financia o mundo hoje sem laço em ouro. Então, todo mundo atrás. Vai ser essa moeda muito mais forte porque ninguém procura o real. Então, qual é o momento de comprar o dólar? É quando você tiver o real. E é isso que eu Esse é o falo, essa momento. oportunidade, exatamente isso que eu quero dizer quando eu comento com as pessoas lá.
eu faço câmbio, né, para mim mesmo e tal. A gente, lógico, você sofre com isso. Você sonhava de novo com um câmbio de um 2, Toda vez, aquela transferência, nossa, 5, meu Deus, 4. Né, como é que você faz isso e tal? Mas a verdade é isso que o Tony falou. O momento do dólar é o momento que você tiver só de mandar. Porque ele vai ser sempre dólar. Então, assim, o real foi a 6-1, foi para 3, foi para 4. Olha nesses 2 anos para cá, essa variação. Então, esse dinheiro seu que está lá, você pode estar rico e estar pobre. Por quê? Porque a referência vai ser sempre o dólar no mundo. Dólar, Se eu então, puder... você tem disponibilidade, mande. Por quê? Você vai ter certeza que aquele dólar que está ali... É aquele valor. A valorização, obviamente, ela é menor, não é aquela volatilidade do Brasil, mas ela é real. Real no sentido de Poder sentir, de compra. de poder de compra. Então você ganhar 5, 6, 7% no empreendimento aqui, ou numa renda passiva, né? É em dólar, e ela é o dólar, os juros é mais baixo, você ganhou quase todo imóvel, se você souber fazer uma boa compra, participar de uma coisa, de um processo de construção no começo, aquele imóvel, a não ser que você erre muito no local, ele valoriza, como qualquer lugar do mundo. Isso. Só que o equity aqui, né, ele é real, porque existe um desenvolvimento constante, um crescimento constante dos Estados Unidos, então ele é real, com mais um ganho, né, do dólar, em dólar. Então, quando você soma isso, eu tenho vários amigos que têm condição boa, eu falo, o cara tem dinheiro lá, não tem aqui, não, mas eu ganho hoje, na aplicação de 10 anos, 8 anos, eu ganho 13% ao ano. Pô, é bom agora, mas por que você acha que os bancos te dão um juros desse se você jogar 5, 6 anos? Porque tem certeza que daqui a pouco não vai ser tão bom assim. 6 né? anos, o real não não é vale o banco tem não o mesmo perde valor. nunca. Então, ou seja, é bom você estar vendo seu dinheiro, mas diversifique. Isso. Né? Jogue uma coisa em uma parte em dólar. Cara, eu acho que, né, para as crianças hoje que falta tanta educação financeira, as crianças hoje já vão falar disso já, de você realmente passar a diversificar. Quer ter lá o seu empreendimento, sua poupança tem, aqui o seu DB tem, mas tem alguma coisa aqui também para o futuro, para os seus filhos, uma coisa real que vai estar sempre aqui, né? Isso. Que é dentro do que você está falando, né? Nem que seja para construir um bunker, né? Nem que seja, exatamente. Tá na moda aí. Tá na moda, é. Jesus vai ser alvo, constrói um bunker. Monta um negócio aqui, aluga. Aí faz renda passiva em cima do bunker também. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, dá lucro ainda. Então, o nosso desafio hoje é esse, cara. Assim, acho que como empreendedores é acreditar, né, que essas oportunidades aqui, fazê-las acontecer. E alguns parceiros, investidores, que pessoas ficam buscando, a gente, né, não convencer, né, que não tem que convencer, é mostrar que é uma boa oportunidade, né? Isso. Às vezes a gente estava conversando um pouco antes, né? Que, mas eu não vou mandar fazer não, o mercado tá aí, se não vender. Falei, cara, se não vender, você aluga. O aluguel, quando você entra participando do plano de construção no começo, a margem de realizar, a margem sobre o aluguel depois, ela cresce muito. Então, ou seja, se você comprasse uma casa que vale 400 mil no mercado, que existe pessoas que trabalham com isso, vai comprar por 400 mil, vai arrumar ela e vai pôr para alugar, você está fazendo essa casa por 350, porque você está com parceria com a construtora. Então, a sua rentabilidade sobre aquela locação é muito maior. Então, em qualquer dos casos, fazer o investimento nesse setor de construção, que é o grande setor no mundo inteiro que fomenta o crescimento dos países, das cidades, o que for. Então, é a parte mais estável. O cara consegue ter o investimento dele em dólar, né, no mercado mais estável possível, que é o mercado imobiliário. Então, você tem que levar isso em conta. Senão você fala, então vou comprar dinheiro, vou comprar Bitcoin. Né? Qual que é a estabilidade? Qual a segurança? Nenhuma. Você quer tomar esse risco? Beleza, mas você tem coragem de pegar todo o dinheiro que você tem guardado e jogar numa criptomoeda? Entendeu? Então, a casa está lá para você. Exatamente. Morar, para alugar. Sempre vai estar lá. Muita imigração para os Estados Unidos, para a Flórida, sabe, até de outros estados. Então, a Flórida em si também favorece muito essa parte, né? Favorece muito. Muito. Então, assim, se não deu, eu gostei. Bitcoin não sabe o que pode acontecer. Tem dia que está... É volátil, abaixo, sobe, não tem... Bitcoin não é um investimento. Não é um investimento. É uma especulação. Uma especulação, isso. A propriedade, quer seja ela residencial ou qualquer outro tipo, industrial, um terreno... Um real estate em geral, Um real estate em geral, ela é algo sólido. É algo sólido, exatamente. Você, de fato, está com o seu dinheiro aplicado em algo que vai ter um vetor de valorização ao longo do tempo. É claro que alguns locais podem apresentar uma curva senoidal, mas geralmente esse vetor é para cima. Variando de local, ele sobe mais ou sobe menos. Isso eu tenho feito
Eu acho que aqui a 5 anos, estudando só os vetores de valorização, né? Avaliando quais são as regiões que sobem mais ao longo do tempo. Isso. Isso baseado no próprio MLS, né? O próprio mercado que tem isso, que nos dispõe a curva dos vendidos, do sold, e aí a gente vai fazendo um estudo e vai vendo que tem áreas que você tem 5% sem fazer nada, às vezes. Exatamente. Só tendo a Só propriedade, só segurando. Só holding da propriedade. É buy and hold. É bom? Não, Isso. porque você tem manutenção. Tem isso, então não é só fazer isso, né? Mas você está ali O pessoal pronto que para uma olha aqui, oportunidade, né? Mas não está perdendo, não está o perdendo. dinheiro não está Não desvalorizando, não está aquela nada. curva de risco, né? Em determinados Está lá locais, subindo, seja nunca lote, baixa. seja apartamento, seja casa, É. sempre está, às vezes sobe pouco, mas está aquele nívelzinho um pouquinho, e né? sem contar que você pode ter uma grata surpresa, não é? Se não for da área, porque eu particularmente estudo todos os planos de investimentos dos condados e etc., algo que vai trazer valorização para aquelas áreas. Mas, caso você não faça isso e tenha uma sorte de fazer uma duplicação na frente da sua propriedade, aí a coisa, como nós estávamos conversando ali, de um caso real, que o camarada multiplicou por 5 em 4 anos o investimento. Então, há esse tipo de coisa também. Tudo baseado em estudo, em avaliação de mercado, em análise de oportunidade. Tem uma coisa bacana aqui também, né, Tony? Assim, você vê se é da área, a gente conversa, né? Eu já tenho um pouco de filosofia do Brasil, né? Se eu não falo que eu tenho, né, concorrente das empresas de engenharia que a gente lida, eu tenho parceiros, eu tenho efetivamente parceria com várias que você não vê como concorrentes, né? Tem espaço para todo mundo. Aqui, então nem se fala. Então, assim, porra, né? A relação minha, principalmente com o Gustavo, o Daniel, que já há algum tempo, começou com relação, né, de documentos e tal, né, de projeto, hoje ela vai muito além disso, né? Porque exatamente para você somar conhecimento e buscar oportunidade juntos, né? Quer dizer, nós estamos indo, né? Fomos recente para uma nova cidade que é nova para eles e nova para nós. A gente estava em outra cidade, custo de terreno, né? Beleza, cada lugar é um e normalmente você rentabiliza de acordo com aquilo. Ele é o que é, beleza. O custo de construção, ele é praticamente o mesmo em qualquer lugar, salvo exceções, falando, né, no mesmo ambiente ali. Isso. E o custo de venda, né, é o que vai dosar. Então, quando você está no mercado, né, às vezes o consumo tá vendendo, está girando, né, e você chega ao ponto que aquele ponto no mercado ali ele estabilizou, né, a gente estava numa outra região, que a região está mais estável, parou, a venda não sobe mais, o custo de construção é o mesmo, o terreno é o mesmo, você se conta achatado naquele momento, né? Aí outras regiões agora começam a mostrar um potencial de venda maior. Então, porra, a gente conversa, troca experiências, migra para ali, né? Vamos lá, vamos junto, vamos trocar. Como é que você tá aí? Né? Pô, tô fazendo assim, consegui o cara aqui. Olha, tô com orçamento aqui, o que você acha? Então, cara, essa troca de experiência, né? Para buscar oportunidades novas, né? Para estudar o mercado. Falar, mas pô, por que tá bom aí? Não, porque ó, lá na região tá, olha só, o valor de venda lá, o pé quadrado tá 20% a mais. Pô, então vamos testar lá. Ah, mas se der errado, a gente busca um plano B, aluga, faz menos casa, né? Então, enfim, a gente vai achando pontos de saída. Então, de novo, esse ponto de parceria, eu acho que ele é fundamental, né, em qualquer lugar, em qualquer ramo, né, e poder somar. As pessoas não... o brasileiro aqui, a gente percebe isso muito, o brasileiro, ele vem com a sua história, uns criam suas histórias novas aqui, né, mas perdem um pouco esse laço da referência de parceria. É um querendo ganhar em cima do outro o tempo todo, nas micro-relações, e deixa de pensar nas macro-relações a longo prazo, né? O cara parece que já viveu tudo que tinha que viver, e tem que ganhar ali, naquele centavinho ali, e esquece daquilo que é a base das relações que ele aprendeu lá no Brasil, e aqui o cara acha que não, né? Tem que dar a volta no outro, ganhar aqui, ganhar ali. O brasileiro faz muito mal, às vezes, essa proteção que às vezes o americano faz, né, de se proteger. O brasileiro não se protege aqui, ele se vê como concorrente o tempo todo, né? Então, isso é ruim. Então, quando a gente consegue achar um ambiente de compartilhar, né, oportunidades, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem muito espaço. E quando a gente fala, a maioria do pessoal que a gente trabalha são parceiros, na verdade, sabe? São investidores, são outros consultores, mas são todos parceiros, um ajudando o outro. Assim a gente está conseguindo crescer, né? Porque assim, um ajudando o outro. Tem muita oportunidade, sobra oportunidade aqui, na verdade. Tem gente que vem nova aqui, assim, acha oportunidade. Não é que assim, ó, tem que brigar pela oportunidade. Aqui é o que joga na sua mão, né? Você está com o olho aberto para ver que está na sua mão. Só. Mas a vantagem na área que a gente está é isso, né? Tem muita oportunidade e sobra para todo mundo. Só para dar um pouco da minha experiência, de repente contribuir para esses que estão vendo
e de repente pensam em vir, é dizer que se o sonho é esse de vir, venha e venha com essa mente aberta, né? De fazer as parcerias, de buscar onde você pode se encaixar tecnicamente, que foi o que aconteceu comigo e com o Léo. A gente é engenheiro, tem empresa de infraestrutura no Brasil, veio para cá. É da nossa área, né? Da nossa área, tem facilidade. De repente, quem está ouvindo está apenas querendo investir, não é exatamente da área e tal. Mas para esse também é bom. É muito bom, na Aquilo verdade. que a gente estava falando. Aí que o invista mercado- alguém da área. Se que o você é da área... mercado- Procura alguém da área com experiência. É isso que a gente fala, exemplo de né? vocês aqui, que dão essa uma consultoria, pessoa que estável chegam e tal, né? junto, que organizam os grupos e etc. Eu acho que o mercado aqui é super promissor, né? A Flórida não é à toa, está recebendo. Outro dia, eu estava vendo os números, eram 1.000 pessoas por dia, um número dia. assim absurdo. Absurdo, isso. Então, como é que pode caber 1.000 pessoas entrando aqui por dia? Depois diminuiu, né? Do DeSantis Isso, depois para cá isso. diminuiu, mas dessa nova lei de imigração do dia 1 de julho Isso. do ano passado. Mas é um número sensacional. Isso aí cria demanda de todo tipo. Por outro lado, são problemas também. E é nos problemas que a gente tem a oportunidade de trabalhar e de gerar dinheiro, gerar oportunidade. Verdade, isso isso aí. mesmo. Então, vamos encerrar agora. Muito obrigado pela participação de vocês. É um prazer, amigo. Prazer, bom estar vocês obrigado aqui de pela novo. oportunidade Obrigado, Léo. de Obrigado, discutir. Tony. Sempre um prazer aí estar com vocês. Sempre à disposição. Foi uma boa conversa essa Exatamente. hoje. Foi muito bom. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado também. Tchau, tchau. Obrigado.